Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. A congregação pode se sentar. Todos aqui sabem o que é um prumo. Quem sabe o que é um prumo, levante a mão, por favor. A maioria. Eu aprendi o que era um prumo já na infância, porque meu pai é pedreiro. E eu lembro direitinho que quando ele queria levantar uma parede ou um muro, a primeira coisa que ele fazia, ele colocava uma linha no sentido horizontal, que serve para o tijolo, os tijolos ficarem bem alinhados horizontalmente. E aí ele ia levantando a parede. E de repente ele pegava um outro instrumento, uma outra ferramenta, com uma corda e duas extremidades, numa extremidade uma peça de madeira e na outra extremidade uma peça de metal pesada, e ele segurava aquilo encostando na parede, e dependendo da distância que aquela parte de metal ficava da parede, ele sabia dizer se a parede estava reta também verticalmente ou não. Eu não entendia muito na época o porquê daquilo, já que ele podia simplesmente olhar e perceber se estava reto ou não aquele muro. Mas ele precisava desse instrumento, obviamente, para ver com exatidão se a parede, o muro, enfim, estaria reto ou não. Digamos que uma pessoa não saiba que é preciso desse instrumento para construir uma casa, por exemplo. A pessoa sabe que só precisa essa corda para dar um alinhamento ali horizontal. Ela vai construindo, vai parecer bonita a parede e tudo mais. Mas depois de ter erguido até em cima, o que pode acontecer? A parede fica torta e pode até cair, dependendo de quão torta está a parede. Digamos que você decidisse construir uma parede. Você pensasse assim, como eu, olha, eu vi pessoas desde a infância construindo casas. Eu sei como construir. Você vai lá, constrói, mas você não usa o prumo. Aí você tem um amigo muito especial que gosta muito de você, que é pedreiro. E esse amigo vem e você com orgulho diz assim, ó, tá aqui a parede que eu construí, o que você acha? Se a parede estiver bem torta porque não foi usado o prumo, o que esse amigo vai dizer? Ele vai dizer, parabéns, vamos rebocar agora e colocar o telhado em cima. Ou esse amigo vai dizer, me desculpa, mas a parede está torta. Precisa derrubar parte dela, se não toda, para construir de novo. O que vocês acham? O que um bom amigo faria? A segunda opção. Seria bom para esse camarada que estava orgulhoso que construiu uma parede e ouvir que ia ter que botar tudo abaixo de novo para construir? Não seria bom. Mas esse amigo teria que dizer a verdade. Teria que falar aquilo que o outro não quer ouvir, mas que precisa ouvir. E isso, gente, é o que acontece no texto do Antigo Testamento que nós ouvimos há pouco. Vou ler para vocês esse texto. Diz assim, é Amós capítulo 7. Amós que está dizendo isso. O Senhor me mostrou numa visão isto também. Ele estava perto de um muro construído direito, a prumo, e tinha um prumo na mão. Ele me perguntou, Amós, o que é que você está vendo? Um prumo, respondi. Então ele me disse, eu vou mostrar que o meu povo não anda direito, e como um muro torto, construído fora de prumo, e nunca mais vou perdoar o meu povo. Todos os templos e os outros lugares de adoração da terra de Israel serão destruídos, e eu vou acabar com o rei Jeroboão e com os seus descendentes. Para a gente entender essas palavras, é importante que a gente, como a gente sempre faz nos nossos cultos, que a gente entenda o contexto da época. E é mais ou menos o seguinte, o povo de Israel, o povo de Deus do Antigo Testamento já havia passado por uma divisão política, já havia Reino do Norte e Reino do Sul. Amós era do Reino do Sul. E ele foi chamado para entregar essa mensagem para os líderes do Reino do Norte. O Reino do Norte passava por um período de grande prosperidade, conquistas militares, muito dinheiro, construíam muros de proteção, mansões para as pessoas mais ricas. E por causa dessa prosperidade, achavam que estavam tranquilos diante de Deus, que Deus estava abençoando eles com tudo aquilo. Mas detalhe,
se a gente olha um pouquinho antes dessa história, um pouquinho depois, a gente percebe que eles estavam se desviando, já estavam desviados do caminho de Deus por muito tempo. Confiavam mais no seu poderio militar para proteger a nação do que no próprio Deus. E muitas vezes, isso aparece lá no capítulo 8, versículo 4, eles enriqueciam às custas do pobre, ou seja, explorando o pobre. E andavam por tudo isso, por todas essas razões, por um caminho torto aos olhos de Deus. Interessante que até os líderes religiosos, os profetas do norte, eles estavam, eu diria assim, assinando embaixo daquilo que estava acontecendo no povo de Deus. Quando o texto bíblico faz menções a derrubar vários templos de adoração, está fazendo menções também a templos de adoração a outros deuses, a falsos deuses. Ou seja, o povo estava andando num caminho diferente daquele que Deus havia traçado para o povo. E aí Deus chama esse homem chamado Amós. Quem era Amós? Ele era um pastor de ovelhas, que em certa época do ano, quando ficava mais frio, ele levava as ovelhas para um lugar mais tranquilo, onde as ovelhas ficavam mais seguras, e ele fazia outros trabalhos artesanais, inclusive. Ou seja, um homem super... Ele não era um profeta, nós poderíamos dizer por profissão. Ele foi chamado porque aqueles que deviam dizer o que Deus manda dizer não estavam dizendo. E aí ele diz essas palavras duras. E é interessante, as pessoas não querem ouvir que estavam erradas. Tanto é que se nós continuamos a nossa leitura, no versículo 12, Amazias, que era um profeta e devia estar dizendo o que Deus manda dizer, ele fala assim para Amós. Aliás, ele primeiro, versículo 10, ele fala para o rei, está dizendo, e ele diz que Amós está se rebelando contra o rei, e depois no 12 ele diz assim, para Amós, Amazias fala para Amós: fora daqui, seu profeta, volte para a sua terra de Judá e ganhe a vida por lá com suas profecias. Pare de profetizar aqui em Betel, pois este é o santuário onde o rei adora, este é o templo principal do país. As pessoas não queriam ouvir o que Deus tinha a dizer às pessoas. E agora a gente pode ter aquele momento, para um pouquinho de simplesmente contar a história bíblica e reflete sobre a nossa vida. Essa é a história do ser humano, gente. É fácil ouvir que a gente está errado quando alguém chega e diz: me desculpe dizer, mas você errou. É fácil ou é difícil? Geralmente é difícil, gente. Salvo exceções de pessoas muito puras entre nós, que pode ter e eu não conheço ainda, mas é difícil. Eu falo por mim. Ouvir que eu estou errado é difícil. E é claro que eu não vou chegar num estranho e dizer: você está errado. Ele vai dizer: você não tem nada a ver com a minha vida. Mas dentro de casa eu vou ouvir que eu estou errado. Talvez a minha esposa vai ouvir que está errada. Talvez vocês vão ouvir do marido, da esposa, até dos filhos às vezes, que estão errados. Talvez não vai ser tão agradável isso. Mas se não ouvirem em casa, isso também pode acontecer, de não ouvirem isso. Um lugar talvez onde nós vamos ter que ouvir que às vezes estamos errados é na igreja. Mas isso é um desafio, gente. E aí eu diria assim, a gente pode olhar para esse texto como indivíduos que seguem Jesus Cristo e que creem nele. E pensar o seguinte: eu preciso ouvir não só o que eu quero, mas o que eu preciso. O que é necessário para a minha vida. E esse é um desafio grande para nós. Primeiro porque o ser humano é orgulhoso e não gosta de ouvir o que está errado. Mas em segundo lugar, porque essa é a tarefa da igreja, é um grande desafio para nós. E o desafio é maior ainda, porque não apenas é o ser humano desse jeito, que aparece já na história bíblica, a gente vê que se repete hoje. O mundo de hoje está cada vez mais forte nessa tendência de não admitir que há erros dos quais se arrepender. Estudiosos que tentam entender as sociedades modernas dizem que depois da Segunda Guerra Mundial, muitas pessoas, por causa do fracasso de ideais da modernidade, porque tudo se resultou numa grande guerra, começaram a abandonar aqueles projetos coletivos, como sociedade, como comunidades e coisas do tipo, voltaram para si mesmos, pensando assim: olha, deu tudo errado aí nesse monte de ideais que o ser humano construía, o que importa é eu me realizar pessoalmente. E aí o indivíduo passa a buscar essa realização. E aí quando isso
associado a uma linha de reflexão de psicologia que diz assim: a igreja oprime, a família oprime. Logo, se entendeu que a igreja não pode mais dizer nada que contra a vontade da pessoa. E muitas igrejas entraram nessa de não dizer nada que possa causar culpa na pessoa, por exemplo. Mas detalhe, que a igreja precisa ter cuidado na maneira que fala para não ofender ninguém. Senão ela vai criar um muro para o evangelho. Mas a palavra de Deus, ela nos lembra que há sim motivos dos quais a gente precisa pelos quais se arrepender. A gente é sim culpado de pecados que nós cometemos. E esse é um grande desafio que nós temos. Dizer que o muro está torto, que o muro precisa ser derrubado e construído de novo. Agora, será que a gente tem coragem para isso? A gente sabe que hoje em dia existe aquele chamado discurso politicamente correto, em que qualquer coisa que eu fale que contraria a vontade do indivíduo realizar nos seus planos, eu sou muito criticado. Isso daria outras que não vem ao caso. Ponto, realmente é possível construir uma sociedade se é cada um por si. Mas enfim, deixamos isso para um outro dia. O ponto importante agora é que a palavra de Deus nos chama a anunciar uma mensagem que diz assim: o muro está torto e precisa ser derrubado. Isso não quer dizer apontar o dedo e condenar pessoas, ofender pessoas, mas nos colocar do lado das pessoas e dizer: olha, essa é a nossa condição. E a nossa condição, que a Bíblia chama de pecadora, faz com que às vezes a gente faça certas coisas, às vezes outras, e a gente precisa ser lembrado que o caminho que a gente traça está torto. Se espera muitas vezes que a igreja simplesmente diga amém para os planos individuais da pessoa, que Deus vai remover os percalços do caminho da pessoa para ela ir adiante. Mas a mensagem da igreja precisa o caminho está torto. Não adianta tirar um percalço do caminho. Se está torto, leva ao lugar necessário, leva ao perigo, à morte. É grande o desafio que a gente tem. Mas seria uma verdade se eu simplesmente encerrasse a mensagem aqui. Porque se nós continuamos lendo o livro de Amós, nós percebemos no final do livro que o mesmo Deus que destrói muros, que constrói vidas no caminho que Ele traça, que não é torto, um caminho reto. É o que diz o texto. O Senhor Deus diz: naquele dia eu construirei de novo o reino de Davi, que é como uma casa que caiu. Taparei as rachaduras das paredes e levantarei a casa que estava em ruínas, e ela ficará como era antes. Essa expressão que diz, quando chegar naquele dia, está se referindo ao que uma série de textos bíblicos mencionam e que nós chamamos de era, que é o quê? A vinda de Jesus Cristo e a vida a partir da vinda de Jesus Cristo. E essa construção do qual o texto fala, de novo, não é uma linguagem, até porque Jesus não veio e não pegou na colher de pedreiro para começar a construir um templo. E ele até critica aqueles que olhavam o templo de Jerusalém e diziam: nossa, que templo grandioso a gente construiu. Jesus diz: aqui vai lá. E se vocês se orgulham disso, né, o meu Pai pode fazer coisas muito maiores. Jesus, quando ele constrói um reino, não é com tijolos e concreto, mas usando palavras de Lutero, Jesus constrói, vamos dizer assim, a igreja, não igrejas locais como essa, mas a igreja que nós não conseguimos ver com os nossos olhos, que está espalhada pelo mundo todo, do reino de Deus. Não com tijolos, madeira ou concreto, mas com pessoas. E onde falta um tijolo, talvez aquele lado ali pode ficar mais frágil a parede, se faltar uma pessoa ali. E o alicerce dessa casa é Jesus Cristo. E assim Deus constrói. Ele destrói sim o que o ser humano constrói de maneira torta, fora do prumo, porque é distante da vontade de Deus. Mas Deus constrói vidas
vidas no caminho que é o caminho reto, não o caminho do próprio. E por isso, gente, por tudo isso, tão importante quanto que nós andamos por caminhos e precisamos, que nós construímos um muro torto fora do prumo e precisamos destruir esse muro, e destruir esse muro. É também dizer, tão importante é também dizer que esse Deus constrói vidas, oferece o perdão diante das nossas falhas. E isso, gente, nós também precisamos ouvir. Eu expliquei esses dias ao pessoal da instrução que a gente está estudando, instrução de adultos. Se eu falasse, se a gente pregasse uma meia-verdade, que é essa primeira parte que eu falei, do destruir dos muros, mais ou menos como eu expliquei na época da reforma para vocês. Alguém chegar pela porta da igreja carregando um fardo no ombro, por causa da culpa do pecado, por causa das ansiedades, sofrimentos que a pessoa carrega, ela entra aqui esperando alívio e de repente eu dou mais um fardo no ombro dela e diz, agora vai tranquilo, o muro vai cair, Deus vai derrubar, você vai ter que se virar para construir sozinho. Mas Deus não é assim. Deus diz, eu construirei o meu reino de novo. E Ele constrói através daquele que é a pedra fundamental humano. E a mensagem, portanto, que nós precisamos ouvir também, e principalmente eu diria, porque é uma mensagem que a natureza não conhece, não entende e não quer ouvir. É o que aparece num texto que entra na epístola desse domingo e que eu deixei para ler nesse momento apenas, nós não lemos antes. Diz assim, por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. Essa é a mensagem também, e mais importante é que nós precisamos ouvir sempre. Porque é mais ou menos assim, no fundo, eu posso negar, ou certas coisas podem me cegar para ver isso, mas eu sei que o muro que eu construo é torto. Eu sei que é fora do prumo, por causa da minha imperfeição. E é por isso que é tão importante ouvir que Deus nos deu a sua graça com fartura, que Ele perdoa a mim e a cada um de vocês, e que por meio de Cristo Jesus, nós sabemos que dependemos de uma construção que passou não pelas nossas mãos, mas pelas mãos daquele que sabe todas as coisas. Filhos protegidos nela. Guarde, hoje e sempre, lembrando dessa verdade, que a palavra de Deus nos diz aquilo que nós precisamos ouvir. E nisso que nós precisamos sim ouvir que nós falhamos, cometemos pecados, e principalmente que Deus é bondoso e compartilha, nos dá a sua graça de forma com o seu perdão por meio de Jesus Cristo. Que Deus nos guarde nessa verdade hoje e sempre para a vida eterna. Amém.